Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast 2 ou 3, que hoje seja um papo bacana, né, Emerson? Que hoje nós estamos sozinhos, não temos convidados. Fala aí. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos só aqui eu e Paulo e eu, junto com o nosso querido Daniel ali nos bastidores. E hoje a gente quer trocar uma ideia com vocês sobre um assunto que faz parte da nossa vida, né? Um assunto que pelo menos deveria fazer parte da nossa vida, que é sobre uma importância, né, da vida de oração, né, em nós como cristãos, né? Isso. E parece meio básico, né, até falar isso, né, mas tem muito cristão que não ora. Você conhece algum cristão que não ora? Eu Eu acho já que fui, sim. esse Eu já cristão fui que esse não cara. ora, já fomos esse cara, né? Então, antes de nós seguirmos aqui, queria pedir para você dar o seu like aí no vídeo, que ajuda a gente a divulgar, ajuda o algoritmo do YouTube a recomendar nosso podcast. Comenta, fala o que você achou, compartilha com amigos, manda no grupo. E bora começar esse papo, esse papo. Papo foi osso. Já pega o seu café, seu refrigerante, senta aí, vamos refletir um pouco e quem sabe dar algumas risadas também, né? Ah, isso aí, quando tá nós dois aqui, é garantido. Primeiro, então, vamos começar falando o que é uma oração, né? O que é oração, né? O que seria oração para você, Paulo? A gente aprende que o básico, né? Duas coisas muito clichês que a gente escuta na igreja, né? Oração é falar com Deus Sim, e aquela quando a gente separa a palavra lá que é orar e ação. isso. Mas, tipo, para você, Paulo, o que é oração? Oração é Oração é aquela coisa, né? Tô com um problema na minha infância, quem que eu vou procurar? Vou procurar os meus pais, vou procurar uma pessoa que me traz segurança. Se a pessoa talvez não cresceu com os pais, cresceu com os avós, com as tias, procura uma pessoa que você tem confiança. E orar é isso. Orar é a gente buscar, né, o Senhor, a gente demonstrar a nossa confiança, não só falar com Deus, não só orar e agir. É claro que isso faz parte. A Bíblia fala que a fé sem obras ela é morta. Então, se a gente só orar, não vai acontecer. A gente tem que orar e agir, né? Uhum. Então, a gente orar é muito mais do que só falar com Deus, né? É demonstrar sua confiança, é demonstrar onde está depositado, né? A sua esperança. Preciso de um emprego novo, preciso de uma promoção, preciso de ganhar mais pessoas para Jesus. O que eu vou fazer? Eu vou só ficar no pensamento? Não, eu vou buscar ao Senhor. Senhor, me dá estratégias, me dá entendimento da tua palavra para que eu possa alcançar pessoas, para que eu possa pregar com inteligência, com sabedoria. Então, oração é a gente demonstrar em quem a gente confia, né? Onde está a nossa verdadeira devoção. Ó, dá uma frase de efeito já pra postar, hein? Oração é Faz demonstrar o em corte, quem a Daniel. gente confia. Caramba. Eu falo muito que oração você falou aí até, né? Não é só conversar com Deus, né? Mas a oração também tá ligada a você ouvir a Deus, né? Tipo, é como se você estivesse trocando ideia com o seu melhor amigo, né? Como o seu pai, como o seu responsável que você citou ali. Uhum. Se ficar um monólogo, né, é um negócio que vai ficar meio chato ali, é um negócio que vai ficar meio, né, só você falando. Quando você tá conversando com alguém, né, e aí só a pessoa fala, e ela não dá oportunidade para você falar, não, é um negócio Sim. meio chato, né, fica meio constrangedor. Eu fico imaginando muitas vezes, nosso relacionamento com Deus, nossa oração, muitas vezes acaba caindo por esse lado também, né? A gente só fala, só fala, só fala, e não tem aquele tempo, né, que alguns vão chamar de meditação e outros nomes assim, que é de você, né, ouvir a Deus, né, de você também dar espaço para Deus falar, né, que Sim. Deus fala com a gente de várias maneiras. Uma delas, a principal, na verdade, é através da palavra de Deus, através da Bíblia, mas também no Espírito Santo, né, falando no seu coração, né, aquela voz interna que muitas vezes a gente acha que até que é pira da nossa cabeça, mas Sim. muitas vezes é o próprio Espírito Santo de Deus falando com a gente. Então, também acredito nisso, né, coração é você trocar ideia com Deus, né, e você meio que como se Deus fosse o diário, né? Tipo, falar como foi o seu dia, dos seus erros, falar dos seus pecados e Sim. agradecer a Ele e adorá-lo, né? Louvar a Ele, né? E aí, você lembra de algum texto relacionado à oração que você gosta Que já bastante? veio Hã? já veio automático a oração do Pai Nosso, né? É muito interessante.
a oração do Pai Nosso, porque ela quebra alguns conceitos nossos, né? Quando a gente Nossa, fala demais, é de verdade. oração. Porque às vezes a gente tá ali, a gente vai ajoelhar para orar, a gente nem agradece a Deus, a gente só pede. A gente só fala assim, Deus, eu preciso de tal coisa, me ajuda com isso, eu tô com dificuldade nisso. Mas Jesus, quando ele fala pra gente orar, fazer a oração do Pai Nosso, as primeiras frases é Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Já quebra nós no meio, né? Já quebra totalmente aquela coisa de tipo, Deus, eu quero Ser um casar pedinte, o ano né? que vem e essa é minha vontade. Fazer Deus de Papai Noel, né? E tipo, não é. A gente não leva esse texto, a gente não entende ele com a seriedade que ele é, né? sim. Porque seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, né? De sustento, Então, né? Sustento diário. Né? Tudo sobre hoje, né? O que a gente vai pedir para amanhã vai depender, é óbvio, que da nossa entrega, né, com ele, da nossa vida com ele. Mas no momento da oração, a gente tem que, primeiro de tudo, a gente tem que louvar, né? Adorar ele. Porque quando a gente fala assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, nós estamos adorando. Sim. Então, hoje, assim, no meu entendimento, toda oração, ela precisa começar com um movimento de adoração, né? De falar assim, Deus, o Senhor é soberano, o Senhor é incrível, eu amo a tua presença, por isso que eu tô aqui mais uma vez ajoelhado, ou eu tô aqui sentado, mais uma vez eu tô aqui na tua presença, porque o Senhor é meu sustento. Uhum. Aí a oração é aquilo que você falou, trocar uma ideia com Deus. Não é só aquela coisa quadrada. Sim. Putz, Deus, muitas Senhor vezes é santo, religiosa, soberano, né? Ali com palavras bonitas. Assim, Jesus, poxa, hoje eu tive um dia tão ruim, passei por isso e aquilo, tal. Eu sei que eu poderia ter feito uma coisa diferente. Eu já tive vários momentos de oração assim com Deus. De orar no meio da rua, assim, caramba, Deus, eu sei que eu errei nessa hora, tomei uma atitude que não deveria ter tomado. Da próxima vez, Senhor, que o Senhor toque no meu coração e que eu tenha uma atitude diferente. Então, essa troca de ideias, né? Então, quando você perguntou qual o texto que vem em mente, é automático vir esse, né? Porque ali Jesus está ensinando como a gente entra na presença dele, né? Uhum. E a oração do Pai Nosso é uma oração muito eficiente. É uma oração extremamente forte, né? Então, o texto que vem na minha cabeça é esse. E na sua cabeça, além desse, tem algum outro que te chame para esse lugar diferente? Eu lembro muito, eu acho que tem em 1 Tessalonicenses 5, não tenho certeza, mas é um versículo bem curto, que é do orar sem cessar, né? Ou outras traduções vai falar para orar, como é que fala? Incansavelmente, uma coisa assim do tipo. Eu lembrei de outro também, se eu só achar que você fala. Eu lembro do orar sem cessar, porque a nossa vida tem que ser uma vida de oração, né? Sim. E aí eu lembro de duas, até você falou aí dessas conversas com Deus, de dias ruins. A gente estava falando de uma pessoa aqui antes de começar a gravar, que a gente vai convidá-la para vir aqui, e ela uma vez me ensinou que quando a gente estiver sem vontade de orar, quando a gente estiver sem vontade de ler a Bíblia, de você sentar no seu quarto, na sua cama, e simplesmente começar a falar com Deus e falar que você não está com vontade. Você ser sincero com ele, né? Se for essa pessoa que eu tô pensando, ele fala, você tá com medo? Vai com medo. Se tá com difícil, vai na dificuldade. Então. É ele. E aí, tipo, isso me dá isso de orar sem cessar, né? Ou seja, não importa as circunstâncias, né? Não é só no momento bom ou quando tá tudo bem que você tem que orar. Quando estiver tudo mal, também estiver no dia mal, você também tem que orar. Sim. E eu lembro também de um diácono que tem aqui na igreja, que ficou um bom tempo na igreja, foi para outro ministério e voltou agora, que uma vez, querido, reverendo. Coraçãozinho para ele, santista, né? Santista. Não sei se ele vai querer que eu fale o nome dele, mas todo mundo sabe quem é. Todo mundo que é daqui, né, pelo menos, né? Não fala o nome do Williams, não. Foi ele, viu, Williams? Foi ele. Eu ia falar que é o Emerson. Não. Salve, Williams. Ele uma vez pregou no culto de domingo, muitos anos atrás isso, mas isso me marcou tanto que eu nunca esqueci. Que ele fez uma comparação que Deus se alegraria muito mais de uma pessoa que ore a ele a cada 20 minutos do que uma pessoa que fique 20 minutos orando e depois esquece. Então, fica, tipo, Nossa. orar sem cessar. Tipo, eu gostava... Uma das coisas que eu sinto mais saudade da escola, tirando as veiras, que a gente estudou junto, da resenha,
Era que mano, eu era novo convertido, então tava naquela paixão, assim, sabe, bem fervorosa, que a gente tem que orar todos os dias para voltar a esse Sim. primeiro amor. Então eu ia a pé da minha casa pra escola, não era muito longe, uns 15 minutos, e aí eu ia o caminho todo orando, né? Eu gostava muito de orar a pé. E hoje, quando tô sozinho no carro, eu costumo orar bastante quando tô no carro também. Então, conta disso, né? De eu estar a todo momento orando, né? Então, esse versículo de orar sem cessar vem bastante assim na minha mente. Qual foi o que você achou aí? Cara, algumas das melhores experiências que eu tive com Deus foi dirigindo, orando. É top, né? É muito legal, cara. É muito bacana porque em São Paulo todo mundo sabe como é, né? Se não orar, a gente se, peca. se não orar, se não orar, algum abençoado vai roubar minha bênção. Mas cara, esse negócio de orar caminhando, dirigindo, ou sei lá, até sentado, ajoelhado, é muito legal, cara, porque são experiências que a gente não tem na igreja. É diferente de a gente orar na igreja, ter experiências com Jesus na igreja, que sempre acontece, tem os movimentos, mas é muito diferente quando você está sozinho, né? Sim. Com ele. E o texto que eu achei aqui foi o Filipenses 4:6, que ele vai falar assim, ó, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então é muito Nossa, legal porque... Esse versículo dá pra ficar horas falando dele aí. Dá porque a gente está falando aqui de oração, a gente está falando de ansiedade, emoções, a gente está falando de... gratidão, pedido. Exatamente, a gente está falando de adoração, né? Ação de graças. Então a gente... Tudo tá baseado na oração, né? Tudo é por meio da oração. Não tem como a gente falar com Jesus, falar com Deus, sem orar. É impossível. A gente... não tem como. É uma oratória, né? Uma conversa. Não tem como eu chamar a sua atenção. A gente está fazendo esse podcast aqui sem ter uma oratória, né? E isso é muito interessante. E agora aqui a gente... pra gente falar de algumas diferentes formas de oração. Existem, né, algumas formas de orar. Nós como ministros de louvor, né? A gente ora ali Ô, através... louco, sou ministro de louvor também. Toca ministra também. Quem tá servindo ali no som também tá ministrando. Um dia eu canto. Você já cantou, eu lembro desse dia. Não, nossa, não, para com isso aí. Não. Eu lembro, vou falar agora, vou explanar. Um dia fui desafiado por uma pessoa querida também, que em breve vai estar aqui, era líder de louvor na época, né? Eu fiz algumas aulas de canto com um amigo também muito querido, faz tempo que eu não falo com ele. Inclusive é um cara bom pra trazer. Enfim, e aí, tipo, fui desafiado, eu não tinha ninguém pra cantar esse dia no Arena, aí eu fui ministrar, né? Tinha uns back vocals ali pra me ajudar. E aí esse senhor aqui na minha frente, eu fui puxar uma música, eu não lembro qual música que era. Tava aquele momento mó baixo, assim, né? Eu fui puxar uma música, esse senhor tava aqui na minha frente, eu tava no altar, eu puxei todo desafinado e fora do tempo. Foi. E ele começou a dar risada na minha frente, Não, cara. É o estouro do peixe. Não, acho que nem sei, tava na igreja na época ainda, não. mano. Uma Eu tava. do teclado, né? Hã? Você Uma tá... na época do teclado, uma que você foi puxar uma parada lá, eu acho que errou a nota, não sei. Não, isso aí foi bem antes, Foi uma das pérolas. Mas aí eu tava todo nervoso, esse senhor aqui, ó. Mas já perdoei você, já Eu por confesso. isso. Foi difícil esse dia. Eu me arrependo, eu dou risada assim, mas eu me arrependo porque era um momento de adoração, um momento sério no culto. Mas a gente era menino, né? Sim, eu era muito novo. Não justifica, né? Claro que não justifica a idade, mas... Enfim, foi um dia... o que a gente tava falando? A gente tava falando de algumas formas, né, de orar. E Sim. aí a gente entrou na parte da adoração. Adoração, né? Nós, isso. como ministros de louvor ali, quando a gente tá cantando uma canção, essa música, ela... principalmente essas novas do F-Hop, né, que a gente tem ministrado, elas nasceram em uma oração, né? Sim, Então, sim. A maioria das músicas, elas nascem, né? De um momento de Apesar que oração. você me fez lembrar de uma música que, inclusive, eu gosto muito dela, que é da Dunamis, né? Que fala minha oração, que ela fala a minha oração é que sejas o primeiro em minha vida. Sim. Tipo, é uma coisa que a gente tem que priorizar, assim, é que Jesus seja o primeiro em nossa vida, né? E uma das formas da gente ver que Jesus é o primeiro em nossas vidas é se a nossa vida de oração com Ele está em dia, né? Qual a primeira coisa que a gente geralmente faz quando acorda, né? Geralmente é pegar celular,
infelizmente. Né? Você já desliga o despertador ali, mas aí já pega o celular e já vai mexendo, né? Sim. Então, essa música era muito forte. Tipo, não vou cantar aqui, né? Porque eu não sou... O São Paulo vai dar, o Paulo vai dar risada. Outro trecho, não faço mais isso. Eu sou um novo homem. Amém. O outro trecho é que ela fala: eu não quero mais perder o brilho dos meus dias, eu quero permanecer, né? Quero permanecer olhando para ti. Quando a gente não ora, se a gente tiver esse entendimento de que a gente perde o nosso brilho, né? Perder o brilho do dia. O que é perder o brilho do dia? É a gente passar um dia inteiro sem falar com Deus. Nossa, é verdade. E ter um dia extremamente... É um dia perdido, né? É um dia que pode ser que você tenha vencido algo nesse dia, mas você não fez o principal, que é falar com quem te sustenta, né? Sim. Então, quero permanecer olhando pra ti, é muito legal. Essa música é muito forte, muito boa. Rafa Gonçalves, se você estiver ouvindo isso aí um dia, ó, vem aqui com nós trocar ideia. Fala aí pra nós como você compôs essa música. Pessoal, faz o seguinte, marca ela aqui. Boa, boa. Vamos fazer isso chegar nela, Marca pra ela vir aqui. pega o link do podcast, manda pro Instagram dela, vamos bombardear. Vamos mostrar a força do Arena e da Sarão Terra de Guarulhos. Boa, boa. Ó, ela cantou no último Arena Experience. Isso, então você foi lá. Estamos a um contato de distância. Pastor Jonas, me ajuda aí. Cara, seria muito legal mesmo. E outra forma de adorar também é através da confissão, que seria dos pecados, a confissão né? dos pecados, né? Gratidão, sermos gratos, né? Quando a gente... É muito legal, porque é automático também, né? Obrigado, Jesus. Qualquer coisa que deu certo esse dia, ou deu errado, ou vai dormir, obrigado, Senhor, por esse dia. A gratidão, eu acho que é o que Deus espera de nós, né? É o que Jesus espera de nós. Sim. Diante daquilo que ele fez, né? Exato. Do sacrifício é o mínimo, né? Uhum. E ainda é muito pouco. Não tem como a gente fazer algo que pague isso, né? Sim. E até uma outra coisa, outro tipo de oração também, que a gente, às vezes o crente ou ele faz demais ou ele, tipo, negligencia isso, que é justamente a súplica, que é o pedido, né? Não tem nada de errado em pedir algo para Deus. O próprio Jesus vai falar, né? Se pedires em meu nome, né? Então, você receberá, né? Batei-vos e a porta se abrirá. Tem a ver com isso também. Jesus nos ensina tudo, né? Tudo pedir a Ele. E agradecer. Então, às vezes a gente fica naquela... só pedir também... Não é que... Tem gente que só pede, né? Não, é que também... a oração tem que ser, tipo, esses negócios, né? Ao pedir, mas tem que ter a gratidão, tem que ter a confissão dos pecados, tem que ter a adoração, o louvor, tudo isso, né? Exatamente. É o conjunto das coisas que é a oração. E não leva isso como uma forma religiosa, né? Primeiro eu vou adorar, depois eu vou agradecer. Tem que ser espontâneo. E aí depois de tudo eu vou pedir, porque senão vira um terço. Uma reza, vira uma reza. Então é uma coisa que não existe uma regra, né? O próprio Jesus fala pra gente não orar, né, com vãs repetições, né? Porque seria a religiosidade, né, também. Todo dia passar por aquele crivo de primeiro eu vou ajoelhar, ouvir uma música de adoração. Eu já fiz isso muitas vezes. Sim. Eu acho que no começo, cara, pra quem tá começando, ter uma certa disciplina ali pra você fazer isso todo dia te ajuda a ter um hábito. Mas se for feito de forma saudável e com o Espírito Santo atuando dentro de você, você vai começar a ser cada vez mais espontâneo. Cada dia que passa, vai começando a ser cada vez mais espontâneo. Sim. E não vai ficar um negócio robótico, né? Exatamente. No começo, eu até entendo, né? Muitas vezes a gente tá ali... No começo era... Lembrei de uma coisa também, momento de desabafo. Não fui eu dessa vez, né? Não sei, eu acho que você tava no meio, mas não sei. Sim, foi depois de uma revisão de vida, ou foi um Arena, não lembro, que... Revisão de vida, pra quem não sabe, é um encontro que a gente tem aqui na nossa igreja no final de semana, que foi o tal da unção poderosa, lembra? Nossa. Que foi me perguntado, eu falei, uma unção poderosa, o que teve e tal. E aí esses jargões, assim, do começo, quando você tá conhecendo Jesus, você tá no começo, você acaba criando uma certa robótica ali, ouvir, né? A gente tenta ouvir e você acaba querendo botar isso tudo, né? Então... É que a gente era muito jovem, né? E, tipo... Tá tendo muita culpa da idade. Não, mas eu digo que a gente era muito jovem para esse linguajar. Tipo, é verdade. Uma unção poderosa. É verdade. Geralmente, como foi a revisão? Foi tremendo, foi maravilhoso. Não, tipo, nossa, teve um momento de unção poderosa. Tinha 17 anos, eu tinha, acho que 16, 17. Não, 16. Era 16. mais novo. Faz um tempinho. Você tem hoje? 32, ó. 16 anos depois. 16 anos isso, cara. Olha só. Que isso. Vamos botar aqui, que senão eu vou ficar... Cara, eu lembro de uma vez que você tinha uma célula na casa do Richard.
Nossa, lembra faz desse tempo, dia? lembro. Faz muito tempo. Deve fazer isso, uns 10 anos. Foi minha 12. primeira célula que eu tive. Foi. E aí eu tava junto com você e a gente orou pela família dela, você orou pela mãe dele, você orou, tipo, por todo mundo ali. E horas depois a gente teve uma notícia, você lembra desse dia? Foi o negócio da panela? Que a panela explodiu na casa e não aconteceu Sim. nada. A mulher tava de frente com a panela e, mano... Foi. Tem um momento na célula, né, que é nossos pequenos grupos, né, que a gente faz semanal, e aí foi a minha primeira célula que eu tive, assim, na minha vida, foi uma experiência bem marcante. Inclusive, Richard, um salve, lá que ele tá assistindo ali. Richard é da hora. Agora, várias histórias aqui com ele, o foco aqui. E aí nós estávamos aqui na célula, aí tem um momento que a gente faz pedido de oração, e aí uma das pessoas pediu para orar por essa amiga, a mãe dele, na verdade, pediu para orar por uma amiga dela, Isso. que já tinha frequentado a nossa célula ali, né? Era uma célula de jovens, mas, tipo, a mãe chamou a amiga e estava ali presente, e glória a Deus por isso. E aí a gente orou, aí foi o caminho que também deve ter sido uns 10 minutos da gente vir para a igreja, né? Saiu da nossa célula para vir para a igreja. Aí a mãe dele ligou pra ele e pra contar, né? Que ela tava ali na cozinha, tipo, no fogão ali, cozinhando, panela de pressão ali, de repente o bagulho estourou ali. Acho que era feijão, não sei o que era. Mas enfim, estourou bem na frente dela, que ela tava na frente do fogão ali, tipo, não sabe como que ela saiu viva, né? Que imagine uma panela de aço pegar na sua cara. No mínimo um traumatismo ali no crânio, no mínimo uma lesão grave ali, se não for um negócio mais, né? Óbito. Seria... É uma coisa, panela de pressão E a gente, você tocou nisso, a gente subestima muitas vezes o poder da oração, né? Sim. Quantas pessoas, talvez você está ouvindo e conheça, que foram curadas por meio da oração, né? Tiveram livramentos por meio da oração, receberam bênçãos por conta da oração, né? Sim. E a gente poderia falar vários exemplos aqui nossos, de coisas pequenas, né? Até coisas maiores e também aqui da igreja. Você lembra de algum assim, mais recente? Seja com você ou com alguém aqui da nosso mais redor? recente, eu acho que é o caso do Francisco, lá, o sobrinho do Igor. Nossa, tá quente aí essa semana. Essa semana. Ele teve um problema muito sério, né? Foi um bebê que nasceu e dias depois ele teve um problema muito sério, intestinal, se eu não me engano. Uhum. Eu não tenho certeza. Mas prejudicou muito a saúde dele e ele corria risco de vida, de fato, né? Sim. E aí o Igor pediu pra igreja interceder e tal, a gente junto, né, em oração, intercedendo por ele, vários cultos, né? Foram passando e a gente orando, várias pessoas se preocupando, orando também de casa. E aí ele passou por uma cirurgia, ele melhorou, ele só podia passar por uma cirurgia se ele melhorasse. Aí ele melhorou, fez a cirurgia, deu tudo certo, o menino já tá, sabe, já tá engordando de novo, já tá voltando pro mesmo peso de quando ele nasceu, já cresceu alguns centímetros, já voltou, o intestino dele já voltou a funcionar normal depois da cirurgia. Então a gente vê que realmente, de fato, quando a igreja ora, né, quando as pessoas se movem em oração, as coisas acontecem, né? Tem vários também testemunhos de pessoas que oraram. É um caso mais antigo, né? De um irmão nosso muito especial, que a gente ama muito, tem muito respeito, que é o Marcão. Ele teve problemas muito lá atrás com drogas, né? Antes de eu entrar na igreja. Ah, sim, nossa. E a família dele inteira orou, né? E em oração, é claro que não foi rápido, foi um processo muito demorado, né? Ele passou por internações e tudo mais. E hoje o cara é pastor, né? Pastor da Sara do Taboão. E aí essas são as causas que a gente acha que são impossíveis, né? Que aí eu acho que é isso que retrata quando Jesus fala que a oração move montanhas, né? Uhum. Então a gente acha que é muito difícil de a gente mover alguma coisa que a gente, ao nosso ver, né? Os nossos olhos julgam que aquilo já é uma coisa, ali é caso perdido. E por meio da oração, né? Deus vai fazendo, Deus vai agindo. Então, assim, são dois casos assim que hoje o caso do Francisco, do bebezinho, e a história do Marcão me inspira muito, cara. Ele é um cara extremamente Marcão, inspirador. vem aqui com nós contar essa história, hein? Seria muito legal. Sua história de vida aí é bem impressionante, bem motivadora. Bem impressionante. Eu lembrei aqui de algo que aconteceu comigo, não é tão recente, tem alguns anos já, mas tipo, que é marcante pra mim, que até já teve essa pira de tipo, de orações que você faz, mas putz, não é atendida, não é como você gostaria, mas é o melhor? Já teve isso? Ou conhece alguém com isso? O meu é clássico, você vai lembrar muito bem, que foi justamente minha cirurgia. Sim. Do meu transplante de córnea. E Deus falou com você, né? Hã? Melhorou até no gol. Que? Perdoa ele, pessoal.
Essa cirurgia de córnea é uma coisa séria, né, também. Sim, sim. Eu nunca tinha feito uma cirurgia na vida, né? Aí eu tenho uma doença na córnea, chama ceratocone, que aí em um dos olhos estava tão avançado, eu tinha só 20% da visão, que precisou fazer o transplante de córnea. Uhum. Que é algo perigoso, uma porque nunca tinha feito uma cirurgia na vida, então nunca tinha tomado uma anestesia geral. Então nunca se sabe como o corpo vai reagir. Por mais que hoje esteja muito mais seguro, sempre tem Sim. aquela porcentagem de chance perigosa. E aí, e também por ser um transplante, pode ter rejeição, pode ter inflamação, pode pegar bactéria, um monte de coisa que pode também ser prejudicial. E aí, eu morrendo de medo, né? Sempre orei para que Deus curasse, sempre orei para que Deus fizesse eu não passar pela cirurgia com medo e que Deus me curasse, minha revisão fosse estabelecida. Fiquei anos assim, acho que foi uns 3 anos desde quando eu descobri, 3 anos para mais, desde Teve quando eu uma fila, descobri. né, também de espera e tudo mais. Isso. É para chegar ali, aí tem a fila de espera no. Tirou uma foto minha aí. Tem uma fila de espera desde quando fez o cadastro para ter a cirurgia. E aí eu comecei a orar e eu me cadastrei na fila, mas orando, né? Vou fazer uns exames antes aí, vai dar tudo bem, né? Aí não vou precisar fazer cirurgia. Sim. No fim, né, teve até um momento que Deus falou, acho que até com você, esposa, né, que a gente foi para uma salinha lá no fundo da igreja, lembra? Lembro. E aí, tipo, Deus falou comigo que ele não iria me evitar de passar pela cirurgia, mas que eu passaria pela melhor cirurgia e pela melhor recuperação. Que um dos pontos que eu tinha medo também era a recuperação, né, que é meio Sim. chatinha. 6 Cara, meses. imagina você ter ponto na córnea. É. É coisa de louco, cara. Acho que até hoje eu tenho um, inclusive. Foi 16 pontos que eu tomei no olho. Tenho um até hoje. E aí, cara, eu fiz a cirurgia, correu tudo bem, graças a Deus. E no dia seguinte, já, quando a médica foi lá, já viu, mano, que tá um negócio, mano, surreal de bom, perfeito a cirurgia. Sim. E até hoje, quando eu vou no oftalmo, que eles vão examinar, né, o meu olho, que eu tenho que fazer acompanhamento pra ver se tá tudo bem, eles falam, mano, a sua cirurgia é muito bonita, é muito perfeita. Teve um até, que eu nunca esqueço, que até hoje falou, mano, parece que foi Deus que fez a sua cirurgia, de tão Olha, bonito que é. bizarro. Nossa. E foi oração, cara. Tipo, Deus não fez o que eu queria, não fez, mas ele fez melhor. Seja feita a tua vontade. Exatamente, seja feita à vontade. E aí eu lembrei de uma história que alguém contou isso recentemente, inclusive. Jesus ia curar um cego lá e os fariseus perguntaram para ele, né? Pô, mas ele é cego por quê? Porque os pais dele pecaram, ele pecou, por que ele é cego? Aí ele fala, certas coisas acontecem para o nome de Deus ser glorificado. Sim. E aí Deus não deixou, não evitou que eu passasse pela cirurgia, mas através da cirurgia o nome de Jesus foi glorificado, né? Porque é o testemunho que eu falo que eu orei, tipo, conto isso para todo mundo e Deus é glorificado com isso, né? Então isso é muito, muito surreal. Sensacional. Pessoal, dito isso, né, fica uma reflexão, né, para cada um de vocês, para vocês refletirem, né? Talvez você esteja passando por um momento em que você acha que as suas orações não estão sendo atendidas. E, cara, muitas coisas que eu vivo hoje foram orações que eu fiz quando ainda muito jovem. Então, existe um tempo, né? O tempo de Deus, né? Em Eclesiastes 3 fala que existe tempo para todas as coisas, né? O tempo de nascer, de morrer, de plantar, de colher. Então, reflita um pouquinho, porque muitas vezes a gente quer que a coisa seja rápida, né? É aquilo, né? O ser humano é ansioso, né? Ele quer as coisas do Sim. seu jeito e, cara, a Bíblia fala que a vontade de Deus era boa, agradável e perfeita, né? Então, a nossa não é, a de Deus nossa, é. exatamente. Então é melhor confiar nisso que tem, né? A Sim, vontade com perfeita. certeza. Reflita aí na sua casa, enquanto a gente está aqui resenhando, conversando um pouco com vocês. O que Deus tem feito hoje, até hoje, na vida de vocês? Qual que foi a oração que você fez e que ela foi atendida e que você talvez não tenha dado tanta importância? Porque às vezes acontece isso, né? Nossa, é verdade. A gente ora, acontece e a gente esquece que a gente orou por aquilo já. Sim. Nossa, é E verdade. isso acontece muito. Então, esse é um tempo de resgate também, né? De memória de coisas que talvez a gente tenha colocado, né? Diante de Deus e que aconteceu e que, poxa, aconteceu e eu nem dei bola pra Que é isso. isso que a gente falou no começo, né? Sobre a gratidão, né? Que é ter orações de gratidão também. Exatamente. Essa é a chave. Bom, e aí falando de praticidade, então, o que você recomendaria para nós termos uma vida de oração? Como é que é a sua rotina?
assim, eu acredito que ninguém tem uma rotina perfeita e ninguém tem uma receita de bolo, né? Acho que isso é muito pessoal de cada um, né? Porque cada um tem sua rotina, cada um tem o seu jeito também, então é muito pessoal. Mas o que você acha aí de como que você faz, como que é a sua rotina, que dicas que você, tipo, fez que deu certo e aí você viu outras coisas que não funcionaram pra você? Fala um pouquinho aí pra nós. Então, é um pouco daquilo que a gente falou no início, né? A gente acabou até falando isso no começo, de orar andando no transporte público, no Uber. Em todo momento a gente ter esse... É importante ter, né, esse momento de oração. Então, a dica que eu dou é a pessoa, quando acordar, no momento que você acorda, você fala, Senhor, obrigado por esse dia, que seja um dia maravilhoso, um dia cheio da Tua presença, que seja um dia onde eu sei que eu vou enfrentar dificuldades, mas que o Senhor me dê sabedoria para enfrentar. Ali enquanto tá escovando os dentes, enquanto tá tomando um banho, não tem como você falou, não existe uma receita de bolo, né? Aham. 3 minutos de oração no banho, mais 4 Vira minutos de oração. simpatia, né? Então não é uma coisa, não precisa ser quadrado assim, né? Sim. Acho que a dica que eu dou é sempre que você tiver ocioso, ter um momento com Deus. Às vezes a gente tá no trabalho, vai tomar um café, vai lá tomar um café e fala obrigado, Senhor, que Cara, legal, no começando o trabalho já dia. teve vezes de eu estar tão ansioso ou preocupado com algumas coisas que eu já fui no banheiro, lá Sim, na casinha já lá. O fiz pessoal isso já pensou que eu algumas vezes. tava dando aquela, né? Não sei se pode falar, se o YouTube vai zoar. Vai. Número dois, né? O Number pessoal pensou two. que eu tava ali alguns minutos ali passando mal, mas ele tava só orando ali, né? Fui pro Sim, banheiro ali orar, justamente para dar esse alívio, né? A oração acalma muito a nossa alma. Davi fala no Salmo, né? Que tem uma música do Ministério Zoe, né? sim. Aquieta minha alma, né? Fala para aquietar a nossa Uhum, alma. A oração faz isso. sim. O diário de oração tem pessoas que talvez gostem de escrever, né? A É Yasmin é verdade. uma pessoa assim. Ela gosta de escrever. Ela já teve diário já. Tipo, diário, hoje o meu dia foi assim, assim, Você já assado teve e tal. diário já? Nunca tive. Certeza? Certeza. De escrever algumas orações. Isso é legal. Tem pessoas que às vezes olham o caderno lá e falam, nossa, caramba, eu escrevi isso aqui e já aconteceu. Tem experiências É assim também, eu verdade. já ouvi pessoas falando disso. Então, isso é uma coisa que vai da sua criatividade, né? Cada um tem o seu jeito de buscar o Senhor e que usa da criatividade, usa porque as rotinas são diferentes, né? Então, Sim. tem pessoas que trabalham, outras estudam, outras não fazem nada. Então, cara, uma criança, uma pessoa de. Tem gente que não faz nada, É. infelizmente. Tem. Você não faz nada, vai buscar o Senhor, né? É isso Exatamente. aí. Gasta tempo com Busca Jesus. isso, vai orar, vai ler a Bíblia, vai pregar o Evangelho. E Vai, é vai. isso. Eu acho que não tem muito realmente uma receita de bolo também, não. Acho que você tem que adequar a sua rotina. O Sim, importante é você não esquecer. O importante é você exato. fazer isso uma constante, Uhum. né? Algo constante na sua vida. Nossa, correria, fiz aí o dia todo ali, você lembrou só quando foi dormir, né? Aí quando vai dormir é aquela oração pilantra, né? Aquela Quando você oração. vê, você já acordou no outro dia, você É, fala, exato. Senhor, obrigado, Dorme no meio Jesus. da oração. Dorme no meio da oração, falar para abençoar os pecados, fica tanto sono que você tá. Aí é ruim, mas se isso vier a acontecer, procura então no dia seguinte já fazer diferente, Sim. né? Orar mais cedo, priorizar, Hora no banho. né? Tá tomando banho ali, depois do dia No puxado. banheiro ali, quando for fazer o número 2, É, qualquer lugar, tipo, transporte. Cara, como a gente falou aqui, né? A gente que dirige ou andando a pé, não tem desculpa para você não orar, né? Todo mundo sim, tem ali algum tempo para você dedicar, e como eu falei no início, né? Não é você passar horas e horas orando. Se conseguir, glória a Deus por isso, né? sim. Muito bom, né? Ter essa intensidade. Mas Uhum, e se não conseguir, se for picadinho durante o dia ali, tá. sim, O importante é falar com ele. exatamente. E aí, vamos fazer uma coisa diferente nesse podcast? Fazer uma É, dinâmica. meu Deus, Vocês medo. que seguem a gente, vocês que acompanham, né, o podcast, compartilhe aqui embaixo nos comentários do YouTube uma experiência que você teve que aconteceu através da oração, uma oração que foi atendida, uma oração que não foi atendida ainda, que aí a gente ajuda você em oração a destravar isso, né? De repente, a gente precisa compartilhar, né? A Bíblia fala para a gente procurar os nossos irmãos, né? Para a gente andar em comunidade, andar como igreja. E igreja é isso, a gente compartilhar das coisas e a gente orar junto, chorar junto,
se alegrar junto. Então, Isso aí. compartilha aqui embaixo, coloca aí nos comentários, compartilha com a gente uma experiência que você teve, ou algo que você almeja, que a gente vai estar junto Amém. com você aí nessa luta através da oração. Amém, glória a Deus. Então acho que a gente pode concluir, né, resumir, né, que a vida de oração ela é essencial, né, para um Com certeza. cristão, né? Crente que não ora, o pessoal fala assim, é crente safado. Crente tem que orar, não tem como. Eu já ouvi crente que não ora fica dengoso, fica todo manhoso. Então, cara, você só cria intimidade com Jesus quando você troca ideia com ele. Você só cria intimidade com um amigo quando você troca ideia com ele. Então, tem que conversar, né? Tem que falar com ele. Tem que conhecê-lo. E aí, a gente pode até depois fazer um outro podcast falando mais de leitura da palavra, né? Porque também faz parte da oração, a leitura da palavra e conhecer Sim. Jesus, né? Através do que a Bíblia diz. E é isso, né? Então, a gente tem uma geração hoje que muito... mimimi, né? E ficam passando tempo nas redes sociais, né? E aí fala que não tem tempo para orar. Uhum. Né? Se pegar no celular, que quantas horas você fica nas redes sociais por dia, dá um negócio estranho, assim. Uma vez eu sempre já contei essa história, eu acho, alguma vez, que cheguei em casa cansado e aí queria fazer um monte de coisa pessoal, sabe, profissional, e também ter um tempo de qualidade com Deus ali, ler também. Isso, sei lá, era 7 horas da noite, um dia que eu cheguei cedo em casa. Não nem... então. E aí, vou ficar vendo aqui uns memes, né? Legal, acho dar risada. Nada contra, entretenimento, distração, é bom eu mando também. pra você manda pra mim. Então. E aí, tipo, mas só que tem que controlar isso, né? E aí, quando fui ver, mano, já era 11 horas da noite, mano. Nossa. É aquela coisa, né? Vai arrastando pra cima. Então, né? mano, e aí, como é que eu posso falar que eu não tive tempo pra Deus, né? Só fiquei 4 horas vendo meme no Instagram. Cara. Então, tapa na cara. Exatamente. Então, não temos desculpas pra orar. É isso aí. Quer dar suas considerações finais? Cara, foi um papo muito legal. Esse assunto de oração é muito interessante, né? É muito legal porque às vezes a gente acaba... Quando a gente fala alguma coisa aqui, a primeira coisa que acontece é isso ser diretamente pra mim. Porque muitas vezes a gente erra, né? A gente falha nesse quesito, né? de oração. A gente se apega muito no fato de só estudar da Bíblia, né? Estudar da palavra. Sim, sim. E a gente torna isso muito mais importante do que ter a comunhão, né? Com quem criou a palavra. Então, Nossa, forte, hein? Outro corte, hein? Tá Outro cheio dos corte, cortes, outro hein? corte. Caramba, hein? A gente vai ter um canal de cortes, em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus. Mas eu acho que esse é um assunto extremamente importante, né? E essencial na vida do cristão. Sem orar, a gente não consegue ter comunhão com o Pai. Então, é isso. Então, dito isso, não deixe de nos seguir, né, nas nossas redes sociais. Na nossa rede social, né, por enquanto, que é só o Instagram e o YouTube. Se inscrever no canal. Isso, no Instagram é 2ou3_podcast. Não esquece de compartilhar esse podcast com seus amigos, com sua igreja, de se inscrever, de colocar aí na barra de notificações, não, de colocar lá o sininho para você ser notificado toda vez que aparecer lá uma estreia do podcast, para você ficar ligadão com a gente aí. Isso aí, galera. Muito obrigado pela companhia virtual aí conosco. Que Jesus possa falar com você através desse podcast, possa te abençoar, te edificar. E você que não está com a sua vida com Deus de oração em dia, então se arrepende, ora, Ele é fiel e justo para te perdoar, para estender a mão para você e tá esperando só você dar uma chance para Ele trocar uma ideia com você, que vai fazer uma diferença enorme na sua vida. Amém? Tamo junto e... Porque como Jesus disse, onde houver 2 ou 3 e estiverem reunidos em nome dele, ali ele estará. Amém? É nóis, tamo Deus junto. abençoe todos vocês, beijão. Ai, ai.